João capítulo 8, diga para o teu irmão, Deus deixou o melhor para o final. O título dessa noite é Livres de toda condenação. Amém? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa quarta-feira, dia 30 de abril, para te render graças, para exaltar o nome de Jesus Cristo por todo o favor que Ele nos concedeu no mês de abril. Senhor, nesses 30 dias, a Tua boa mão nos ajudou, a Tua graça esteve sobre nós, o Senhor nos proveu, nos supriu, nos sarou, nos perdoou, confirmou, respondeu. Senhor, se estamos de pé, não é porque somos bons o suficiente, mas é porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, e nós podemos declarar como povo de Israel: Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, fala conosco nesse último culto do mês, para que nós possamos não apenas entender, mas viver e experimentar, estarmos livres, completamente livres de toda condenação, para o louvor da Tua glória, uma vida de paz, de alegria e de ânimo na Tua presença, para viver os Teus propósitos. E se houver alguém aqui ainda que esteja acorrentado à culpa, à acusação e à condenação, o Senhor possa quebrar essas correntes e grilhões e colocar todos em liberdade, porque em Cristo nós já estamos livres de toda condenação e completamente perdoados através do seu sacrifício do Calvário. Quem crê, diga amém. Amém. Amém? Nós já falamos e trouxemos a história no início do mês da mulher pega em flagrante adultério, mas é um texto que vem de encontro ao título dessa noite: Livres de toda condenação. Uma das maiores armas que o diabo, o inimigo, você sabia que a palavra diabo, diabolos, ela significa acusador?
Então, a função do nosso inimigo, do inimigo de Cristo, é de nos acusar diariamente, incansavelmente, apontar o dedo: você errou, você pecou, você fez isso, você pensou aquilo, você deixou de fazer aquilo outro. E através dessa arma da acusação, ele tem como objetivo destruir o nosso relacionamento com Deus. E aí, ele conseguindo trazer essa acusação e essa opressão para a vida dos filhos de Deus, ele vai gerar, por causa do pecado, tristeza, ele vai gerar vergonha, ele vai gerar culpa, ele vai gerar depressão, ele vai colocar desânimo, ele vai fazer com que essas pessoas se afastem da comunhão dos irmãos da igreja. E obviamente, eu não sei se você já viu aqueles documentários de Discovery, nossa, bicharada toda. Quando eles estão em bando, os seus predadores não atacam. Mas quando eles esperam e ficam à espreita de algum daqueles animais se afastarem do bando, é esses que eles vão atacar, é esses que eles vão devorar. E assim espiritualmente também acontece. Faça o teste de você quando for fazer mais o seu próximo churrasco, com pão ou sem pão. Isso é piada interna. De pegar uma brasa que esteja acesa, você não pega com a mão, vai queimar, vai dar bolha nos teus dedos e uma dor terrível. Mas se você pegar alguma coisa, alguma ferramenta, algum ferro, madeira, e jogar essa brasa de canto, o que vai acontecer com essa brasa? Vai apagar, vai esfriar. E assim acontece com as pessoas quando se colocam debaixo da culpa e da acusação de Satanás. E aí o que ele vai colocar em cima do cangote dessas pessoas? A condenação. Você já viu uma pessoa que se sente condenada, como é que ela é? É só você olhar para uma pessoa que está dentro de um presídio. A aparência e o aspecto deles é bom? Ou delas? É uma pessoa que está lá dentro da prisão 20 anos. Entrou lá com 20 ou está com 40. Olha o semblante dessa pessoa. Porque ela é uma prisioneira. Ela sabe que está lá porque cometeu algo de errado, de ruim. Ela está pagando por aquilo que ela fez. E há um versículo, como alguns outros na Bíblia, que o pessoal gosta de complicar e polemizar. Mas eu louvo a Deus porque na Ohana Deus tem nos dado graça para não complicar aquilo que Cristo tornou simples e fácil para nós entendermos. A maldade e a malignidade vem através da religiosidade para você criar um muro ao invés de uma ponte para ter entendimento daquilo que realmente Deus está falando conosco através da palavra. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. Olha que versículos. Se nós lermos eles isolados, vai dar problema. Olha o que o autor de Hebreus diz. Porque se vivermos deliberadamente, o que é deliberadamente? Sem limite, livremente. O que mais? De propósito. Propositalmente. Em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, se tu pega um novo convertido, pega uma pessoa que não tem tanta profundidade de Bíblia, se ela lê isso, alguém vir com esse versículo para ela, ela com certeza vai se sentir culpada e condenada, sim ou não? Dificilmente ela vai conseguir permanecer em relacionamento com Deus, por querer pegar um versículo 2, um texto, e trazê-lo para fora de um contexto. E texto fora de contexto é pretexto para heresia. Semana passada o irmão disse: pastor, eu estou com dificuldade porque eu creio naquilo que Paulo falou, que mulher na igreja tem que ficar quieta, não pode falar. E na Ohana as mulheres falam demais, elas pregam, elas ensinam, elas ministram. Eu falei: olha, mas tu está pegando um versículo e está querendo fazer uma doutrina. Não, mas por isso que você tem que tomar cuidado com o que você bebe da internet. Tem coisa boa, mas também tem coisa estragada. Eu falei: eu vou te mostrar o contexto e o que é o caráter de Deus. Uma coisa é a função que Deus deu para o homem como marido e sacerdote do lar. Outra coisa é ministério dentro da igreja. Ah, mas eu já chego na igreja onde eu vou. Então tá. Lá as mulheres têm que estar de véu, não pode abrir a boca. Ele seja feliz lá. E nós vamos ser felizes aqui com as mulheres pregando, profetizando, cantando, servindo. Amém? Porque o que nós cremos é o que está na Bíblia. Não posso pegar um versículo e querer fazer daquilo uma doutrina. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se eu pegar esse versículo, esses dois, e trazer eles isolados, vai me dar problema. Nós precisamos entender o contexto e não apenas os dois versículos isolados. Por quê? Porque nós precisamos entender que Jesus não morreu naquela cruz para que a gente nunca mais cometesse pecado. Lembra o que ele disse para os acusadores da mulher adúltera? Aquele que não tem pecado pode começar a tirar pedra da mulher. Teve alguém que tinha moral e que não tinha pecado para poder atirar a pedra nela? O único que tinha era Jesus. Jesus não pecou. Mas ele disse: eu não vou te condenar. Vai, mas não peques mais. Então, isso precisa ficar claro no nosso entendimento, gente. Jesus não morreu para nos tornar invulneráveis ao pecado. Enquanto nós estivermos na terra com esse corpício, nós ainda estamos falhando, pecando deliberadamente. Por mais que o Espírito habite em nós e diga: não fala, não vai. Você: não, Sampaio Nova, deixa comigo. Dentro da tua cabecinha o Espírito fala não, e a tua carnezinha vai dizer sim. Mas nem por isso o amor de Deus por nós muda. Quem é pai e mãe aqui sabe quando os teus filhos te desobedecem à vontade que você tem de como eles vivem. Você faz isso? Não. Você quebra o braço deles? Não. Você vai continuar amando. Você
Você vai continuar educando. Você vai continuar cuidando. Agora imagine Jesus, imagine Deus para com as nossas vidas. Pastor Guto, então por que Jesus morreu na cruz? Para que nós fôssemos limpos e libertos do pecado, livres de toda condenação. Por isso é que Jesus se fez pecado no nosso lugar. Ele não foi pecador, ele se fez pecado, porque naquele momento da cruz ele levou todos os nossos pecados. Até o que você ainda vai cometer, até o que eu ainda vou fazer, Jesus já levou sobre ele na cruz. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nada vai poder nos separar do amor de Deus. Oh, glória. Nada. Problema, dificuldade, tropeçar, pecar, não tem como. Jesus levou. Diga para o irmão, Jesus já levou os seus pecados. Romanos capítulo 8, verso 33 ao 39. Olha que Paulo diz aqui, coisa linda. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. Vamos abrir um parênteses aqui, Romanos 4, 25. Você já sabe de qual é salteado. Eu consegui enxergar lá sem óculos, ou Cleber? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou, saiu da tumba, da sepultura, da morte, por causa da nossa justificação. Então ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos justificar. Então Deus nos deu um presente maravilhoso, um dom. Dom é presente, chamado justificação pela fé. Por isso que a gente é justo, não porque eu faço tudo certinho. Eu também passo pelo sinaleira vermelha. Também passo por 110 por hora na BR. Eu sou ser humano. E quem não tem pecado aqui pode atirar a primeira pedra no pastor. Voltemos para Romanos 8. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se nós temos um acusador que nos acusa, que é o diabo, nós temos um advogado, intercessor, que é Cristo. Quando ele chega diante do Pai, ele mostra a sua mão, suas marcas. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos, pelo seu derramamento de sangue nós fomos perdoados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Alguém diga um sinônimo de tribulação aí. Ah? Muito bem, problemas, dificuldades.
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por que a gente é mais que vencedor? O que é mais que vencedor? É você vencer sem ter que lutar. E por que a gente é vencedor sem lutar? Porque Cristo já venceu por nós. E como que Ele venceu por nós? Ele fala aqui, ó. Todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem muito é amado, muito é perdoado. O amor de Deus cobre a multidão dos pecados do colégio. Graças a Deus por isso. Ou não é? Amém. De todos nós. Amém. Ou porque tu acha que a tua careca está brilhando, tem algo, uma aura em cima de você. Porque eu estou bem certo. Ou seja, se Paulo está dizendo que ele está bem certo, ele está? Ele está? Certo. Bem certinho. Muito bem, ele está convicto, ele tem certeza, ele tem convicção do quê? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ou seja, Jesus já nos libertou da opressão, da condenação, da opressão do pecado, da opressão da acusação. Não foi o que ele disse para a mulher? Imagina, aqueles caras estavam lá para matar ela. Ela ia ser morta, apedrada. A lei de Moisés dizia: se alguém for pego em flagrante adultério, esse vai pagar pela vida, vai ser apedrejado até a morte. Jesus disse que não ia? Isso não é verdade, está na lei. Mas vamos fazer o seguinte então: quem não tem pecado pode começar a tirar pedra. João 8, 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Imagine a vergonha, o sentimento que estava no coração dessa mulher. E aí Jesus larga uma dessa: eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus deu um presente para ela, chamado justificação. Pode ir, você está livre. Você não vai receber uma pedra. Segue o teu caminho. Por quê? Porque o oposto de condenação é a justificação. O que é uma pessoa condenada? O cara foi condenado, vai pagar 10 anos de cadeia. O cara foi condenado, vai ter que pagar uma multa de 20 mil reais. Enquanto ele não pagar, ele vai continuar preso. Ali já está formado em advocacia, ainda quase, pouquinho. Há pouco temos mais um advogado aí na rua. São termos jurídicos, gente, mas que cabem perfeitamente na vida espiritual de todos nós.
Então, se eu não estou preso, se eu não estou condenado, porque eu não estou mais culposo aqui no sentido de eu levar a minha culpa, porque toda a minha culpa, tudo que eu merecia, Jesus levou, sim ou não? Então não tem como querer pagar o mesmo crime duas vezes. Não tem como. Se alguém já pagou pelo crime, tem que ser solto. A justiça já foi feita, lembra? Juízo é a condenação, é a punição, é a prisão. A partir do momento que o crime prescreveu, que foi pago, tem como ele ficar preso? Não, a justiça foi feita. Lembra por que ao terceiro dia Jesus ressuscitou? Para a nossa justificação. Igual o presídio abre para que o condenado saia e não deva mais nada, Jesus abriu a sepultura, saiu ressurreto, para dizer: vocês não devem mais nada. Eu tirei a condenação e trouxe a justificação. Glória a Deus. Você demora um pouquinho para pegar isso, mas a hora que tu pegar, vai viver todo dia olhando para o céu e dizer: eu sou livre. Aí tu não vai pensar: puxa, hoje é curto, último dia do mês, eu quero ir lá louvar, celebrar. Mas eu estou cansado, estou mais quebrado que arroz de terceiro. Eu vou ficar em casa, já vou começar como é que chama? Maratonar a minha Netflix, cheio de culpa, condenação, desânimo, tristeza, estou deprê. Sai fora. Vai viver a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Se nós entender isso, a gente vai vir para a igreja com mais fome, mais sede. Não do cafezinho, não do chá, não da bolachinha, mas de Cristo. Das coisas que são lá do alto, não das coisas aqui da terra. Porque nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus. Pergunta para o teu irmão: você está condenado ou está justificado? Por isso a importância de nós termos a mesma certeza e convicção de Paulo. Qual que era a convicção e certeza de Paulo? Eu estou salvo. Tu, um perseguidor da igreja, um fariseu faixa preta graduada, da tribo de Benjamim, tu está salvo, tu vai para o inferno, feliz, tu matou um mundo, tu era um assassino, tu chupava o sangue do judeu de canudinho, seu miserável. Dos crentes, dos caminhos. Ele falou: eu não tenho mais culpa nenhuma, porque Cristo morreu pelos meus pecados. Eu estou livre. Eu estou salvo por meio da cruz de Cristo. Glória. Não é o que ele disse em Romanos 8:1? Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque nós somos justificados pela graça. Acho que é Romanos 5:17. Se pela ofensa de um, está falando do pecado da desobediência de Adão, e por meio de um só reinou a morte. Salário do pecado é a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, o presente do quê? Da justiça. Reinarão em quê? Em vida. O que é reinar? Falamos o mês inteiro passado sobre reino. É quem tem domínio. Ou nós dominamos, ou seja, reinamos, ou nós somos dominados, ou seja, somos escravos. Você tem reinado ou tem sido escravo? Você é justo ou você é condenado?
Paulo está dando uma aula aqui para nós sobre isso. Por meio de um só, não é por meio das nossas obras. Diga para a pessoa do teu lado, não é por causa das tuas obras. A saber, Jesus Cristo. E isso é tão louco, gente, que a gente precisa entender mais um pouquinho mais fundo, o que é consciência do pecado, o que é consciência da justiça. As pessoas que vivem na consciência do pecado vivem escravas do pecado e da condenação também. Agora, quando o Espírito convence da justiça, eu não vivo mais preso. Pastor, mas a Bíblia não está lá que fala que o Espírito convence do pecado, do juízo, da justiça. Mas você lê o resto do versículo. Do pecado para quem está no mundo, do juízo para os demônios que já foram condenados eternamente, e da justiça para aqueles que estão salvos. Então nós temos que adquirir pelo Espírito de Deus e pela palavra do Senhor a consciência da justiça. Porque senão você vai ficar limitado e condicionado ao quê? Puxa, eu estou passando esses problemas porque eu estou em pecado. Tem alguém enfermo, o pessoal leva você lá para fazer uma oração. A primeira coisa que vai fazer para aquela pessoa irmão, você está em pecado, tem que confessar o pecado aí para eu poder depois orar por ti, porque alguma brecha tu deu para tu estar assim. Confesse, para depois eu orar e Deus curar a tua vida. Não é assim que as pessoas pensam e agem? Vamos falar a verdade, gente. Sim ou não? Pastor, mas a Bíblia não fala tudo que a gente semear a gente vai colher? Você viu o contexto que a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito da semeadura? Você precisa ver o contexto que está escrito sobre semeadura. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Mas o que Paulo está dizendo ali? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas quem semeia com fartura, semeará, colherá. Está falando de din-din, dinheiro, oferta. Aí o pessoal raso de Bíblia traz isso para quê? Não, é consequência do pecado. Ué, mas Jesus já não levou? Então como é que eu estou pagando pelo pecado que eu cometi? Acontece uma desgraça. Está pagando os pecados. Não é assim que as pessoas pensam? Vamos ser sinceros, é assim. Os próprios crentes vivem essa cultura. Errado. Eu sei que mexe com a gente. E tem que mexer mesmo para ter metanoia. O que é metanoia? Arrependimento. Mudança de mentalidade. Bota no tela para nós. Arrependimento no grego é metanoia. Meta, mudança. Lembra? Metamorfose. E noia, mente. Então, quando eu me arrependo de verdade, não é eu chorar aqui na frente. Tem culto que os irmãos fazem de arrependimento. Eles fazem todo um clima. Aí tem uns que fazem um drama, parece que incorpora até a turma de Hollywood, porque realmente é uma dramatização igual a Gabi fez aqui no teatro. Os caras fazem teatro na igreja. Não consegue nem orar para confessar os teus pecados, porque a pessoa está tão escandalosa, ela fala, meu Deus, o pecado dela devia estar feio mesmo. É impressionante que ela chora toda sexta-feira na libertação, é esse escândalo, essa papagaiada. Emoção, hipocrisia, máscara.
Oh, maravilhoso Deus que estás assentado no trono da glória, de veludo vermelho. A gente precisa mudar o tom da voz para falar com o Pai. Tu muda o teu tom de voz quando tu fala com a galera da igreja, do teu trabalho, da tua família? Eu não mudo. Então por que eu vou ter que mudar com Deus? Vou ter que botar uma máscara, vou ter que como é que chama? É interpretar. Interpretar o personagem que eu não sou? Desculpa. Vamos parar com a palhaçada. Deus está à procura de corações sinceros. Tá, pastor? Então está dizendo que independente se a gente pecar ou não, Deus vai continuar nos amando e abençoando? É isso mesmo que eu estou falando para ti. Porque Deus não vai mudar o caráter dele. Agora, em nenhum momento eu estou falando para você pecar. Eu falei para você pecar? O que a mulher samaritana ouviu de Jesus? Eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Ou seja, você já está justificada. Você acha que ela chegou em casa desejando voltar para a cama de outro homem casado? Eu garanto que não. Porque ela entendeu que agora ela era a justiça de Deus. Que ela estava completamente perdoada. Isso faz toda a diferença. Romanos 6, 14, que às vezes tem alguns críticos da graça, por não entender a revelação da genuína e verdadeira graça de Jesus. Eles pregam graça na tua igreja, cuidado, hein, porque a graça é a licença e a permissão para vocês pecarem. Mas olha o que o cara que pregava a graça falou: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tito 2, 11 e 12. Bota na NVT agora, fica melhor essa na NVT, nova versão. Pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação. A gente é salvo pela graça, mediante a fé. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpia e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Amém? Então, perceba que o diabo, nosso acusador, ele quer nos convencer de que os problemas que acontecem na nossa vida é por causa dos nossos pecados. Mas ele é o pai da mentira. Não se esqueça. Fica para a pessoa que tem do teu lado aí. Deus não está bravo com você. Deus não está irado com você. Deus não vai te castigar. Deus não vai pesar a mão, Ele não vai te matar. Mas Ele vai te abençoar. Porque Ele te ama demais. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. E aí a gente começa a entender por que a gente é completamente perdoado. Aí o diabo, quando tu tropeça, tu pega, tu cai. Aí o diabo, rapaz, já era. Tá caído mesmo. Fica na lama, cara. Vai mais fundo mesmo. Ir para a igreja, tá todo sujo. O que vai fazer na igreja? Tu pecou hoje. Tu soltou um palavrão, tu fez o que não devia. Tu aprontou o final de semana, o que tu vai fazer lá levantando o bracinho, dando alegria e glória a Deus lá no domingo de manhã com a galera na Ohana? Nem faz. Ou para mais um pouquinho de maconha, fica chapado. Não, vai pro pagode, vai lá, tá cheio de gatinha, de gatinho. Mentiroso no inferno.
Nosso pecado pode ser mais vermelho que o escarlate e o carmesim, mas o sangue de Jesus vai nos deixar mais branco do que a neve. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Nós estamos completamente perdoados pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ele está dizendo que tudo que aconteceu no Antigo Testamento era como se fosse uma simbologia, algo figurado, uma sombra daquilo que viria a acontecer depois do Novo, por meio de Jesus. Não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Lembra que eu estou lendo mesmo Hebreu 10 que a gente leu? Os dois versículos que a gente leu no início lá. Hebreus 10, 26 e 27, né? Mas antes, provavelmente Paulo, a Bíblia não chega a falar, né? Quem escreveu Hebreus, mas não era, a gente fala que é uma carta aos Hebreus, mas na verdade é como se fosse uma circular. As outras eram direcionadas para a igreja, mas aqui é aos Hebreus. Quem eram os Hebreus? Eram os judeus que haviam se convertido a Jesus, mas que estavam sofrendo uma forte pressão e influência para voltar às leis de Moisés. Quando foi escrito aqui, ainda havia o templo. O templo foi destruído 70 depois de Cristo. Mas entre os 33 de Cristo e até os 70 ainda estavam sacrificando os animais no templo. Aí depois que Tito, que era do exército romano, depois se transformou no imperador Tito, ele detonou com tudo, inclusive com o templo, não sobrando nada. Então depois de 70 não houve mais sacrifício. Até hoje eles não sacrificam mais animais, porque os animais deveriam ser sacrificados no templo pelo sacerdote. Então, o autor de Hebreus está dizendo isso para eles. Então, o pecado que não teria mais perdão para eles era exatamente por se Cristo já morreu por nós, definitivamente pelo nosso pecado, o que vocês estão querendo voltar para dentro do templo para derramar sangue de animal para perdoar o pecado de vocês? Se vocês estão rejeitando o Cordeiro perfeito de Deus, aí não vai ter mais perdão para vocês. Então, é nesse sentido, esse é o contexto que a gente leu lá no começo. Como se, rapaz, pecou de novo, ó, não vai ter mais perdão para ti. Mas aqui, o restante do capítulo, a gente começa a ampliar e ver com mais compreensão o que Paulo estava querendo dizer aqui. Ó, versículo 11 até o 23. Acompanha aí. Está na RA? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, diga-se a minha palavra, e sobre a sua mente escreverei, e acrescento, também de nenhum modo me lembrarei do que? Dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão é perdão, tá? Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Como é que vocês estão querendo voltar para o templo e matar, derramar sangue de bicho lá dentro? Para quê? A não ser que vocês não estejam mais crendo e confiando no único sacrifício de Jesus. E aí não tem mais o que fazer com vocês. E aí vocês têm que esperar o juízo mesmo, que aí não tem mais o que fazer. Porque vocês rejeitaram o amor de Deus por meio do seu Filho Jesus. E esse é o contexto, esse é o sentido, essa é a compreensão que o autor de Hebreus estava querendo trazer para o povo. Não dizer, tu está pecando, deliberadamente você está a fim de pecar? Não tem mais perdão para ti não, cara. Tu vai para o fogo do diabo. E quantos que pregam isso? E as pessoas vivem com medo, as pessoas vivem fugindo de Deus, porque para eles Deus é fogo consumidor, e eles não têm um relacionamento, uma intimidade com o amor e a graça e a bondade de Deus. Pastor Guto, mas Deus é amor, é verdade, mas Deus também é juízo. Com certeza. Para quem não crê, mas para nós que cremos, nós viveremos a graça, a bênção de Deus na sua plenitude. E quando ele fala aqui que vai esmagar os seus inimigos debaixo dos pés dele, ele diz que nós como igreja somos o seu corpo. Ele é o cabeça, sim ou não? Mas os pés não fazem parte do corpo? Sim ou não? Então quem é que vai pisar e esmagar a cabeça de Satanás? Quem é que vai botar debaixo do pé as condenações e acusações do diabo? A gente. Nós somos o corpo de Cristo. Faz assim, pisa na cabeça do diabo. Sobre você não há mais culpa nem condenação. Glória a Deus! Onde é que a gente parou? 19? 18? Qual que é o 18? Ora, onde há remissão destes, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha só, para entrar aonde? No Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, que era o corpo dele, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, fazemos o quê? Fugimos como Adão e Eva? É isso? Não, né? Aproximemo-nos. Por quê? Sincero coração. Então, graça não é permissão e licença para pecar. Graça é licença para nós chegar até Deus com a nossa sinceridade. Deus, hoje eu estou triste. Deus, hoje eu estou revoltado. Deus, hoje eu estou numa boa. Sincero. Seja verdadeiro com Deus. Ou tu acha que Deus não conhece teu coração? Você vai querer botar uma maquiagem aí, um botox e um beijinho para chegar diante de Deus. Diga para o teu irmão, Deus conhece o nosso coração. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é plena certeza de fé? Convicção que nós já estamos
salvos. Tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, a consciência do pecado, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme o quê? A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual é a promessa que Deus nos fez? Vocês já estão completamente perdoados. O que é esperança no grego, né? É a expectativa alegre de que coisas boas vão acontecer. Qual é a tua esperança para o resto do ano? Amanhã a gente começa o mês 5, tem 8 meses pela frente. Quais são as suas expectativas para os próximos meses? Qual é a tua esperança? Paulo fala em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Não coloca a tua esperança em você, não coloca a tua esperança nas eleições do ano que vem ainda, não coloca a tua esperança em algo que algum homem possa te fazer ou te ajudar. Coloca a tua esperança em Cristo. Maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço, mas bem-aventurado aqueles cuja esperança está em Deus. Romanos 4, já estou terminando, pessoal do louvor já quiser subir. Pensei que era Miqueias, mas é daqui ou é de lá? É de lá? Olha, meu Deus, quem poderá compreender isso? Bota na NTLH essa. Romanos 4, 7 a 8. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. O que Paulo citou aqui foi o que Davi declarou no Salmo 32. Então, se para Davi lá atrás, ele ainda vivendo na lei, já era algo profético, Paulo está dizendo para nós, é a nossa realidade. Deus não enxerga, não tem como ver os nossos pecados mais, porque o sangue de Jesus já apagou. Aí você fica lá, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não presto para nada. Se a tua vida não tivesse valor para Deus, você acha que Ele enviaria o seu único filho para morrer e sofrer por você naquela cruz? Com todo amor e carinho, larga a mão de ser besta. Você é muito amado e amada por Deus. Faça valer o que Jesus fez por você naquela cruz. Amém? Amém? E aí eu concluo a mensagem dessa noite no mesmo versículo que a gente começou lá no dia 1º de abril, que foi... Que dia foi da semana 1º de abril? Domingo? Uma terça? Então foi na quarta, primeiro culto, dia 2. Romanos 8:1, você já deve saber de qual é salteado. Fala, Zé. Romanos 8:1, qual é? É uma música isso? Não, é um versículo. Você está comprando o versículo. Agora já não existe, não há mais condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para nós orarmos e entrarmos na presença de Deus. Senhor, muito obrigado, porque não há mais pecado, não há mais culpa, não há mais condenação. O acusador pode até acusar, o acusador pode até mentir, mas a verdade é que eu já estou justificado por Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Oh, how he loves
He sent His Son to save our